Ai, qual é o tema de hoje mesmo? É o pequeno poder. Esse que nos encontra sempre. A gente nem precisa correr atrás dele, ele vem atrás da gente. Ainda mais se você é uma pessoa que gosta de ter a liberdade de fazer as coisas, de pensar diferente, de tentar um jeito novo, de, sei lá, transgredir, né? A gente tá tão precisando de transgressões nesses últimos tempos e sempre vem o infeliz do pequeno poder que fala não pode, não é assim, não vai fazer, não deixo. Oh, porque eu tenho a chave da caçamba do lixo. Bom, eu sou Larissa Lisboa. Olá, olá Souza. Chame-me como você quiser, se você me conhece, se você não me conhece. Eu tô aqui cumprindo meu dever de cidadã que não faz nada nessa quarentena e vindo falar com vocês sobre alguns insights, algumas ideias que me surgem nesse período. Enquanto eu trabalho, enquanto eu namoro, enquanto eu sou filha, enquanto eu penso. E aí me veio a grandíssima ideia de falar sobre esse sintoma, que não sei se tem algum cunho científico, mas é bastante interessante de a gente levar em consideração, porque é um sintoma que acontece em todos os lugares. Seja na igreja, seja no trabalho, seja dentro da família, seja numa relação amorosa, enfim, o pequeno poder está em todos os lugares e a gente pode cometer, inclusive, essa atividade de se achar importante porque tem um leve poder nas mãos. Às vezes te dão a incumbência de organizar um aniversário surpresa para alguém. Nossa, você é a top, porque você está cuidando disso. E aí tudo deve ser controlado a partir de você. Preste atenção nesse seu posicionamento. Se você está se comportando assim, se observe e eu vou fazer o mesmo, porque tudo que eu falo para você é para que eu também possa me ouvir, tá? E aí, pensando sobre essa ideia do pequeno poder, que nem foi uma ideia que eu tive, assim, muito grande, eu tive uma ideia a partir, na verdade, de uma pesquisa. Isso aconteceu uma situação comigo no meu trabalho, e tem acontecido frequentemente com essas síndromes do pequeno poder. Isso tem me incomodado um tanto, aí eu me coloquei a questionar um pouco mais sobre isso e não tinha vindo nada até então. E aí numa pesquisa que eu fui fazer para uma live que a gente está organizando sobre medo, eu me deparei com um vídeo do Leandro Carnal muito interessante, em que ele traz o pensamento do Etienne de Labotier. Nem é assim que fala o nome dele, mas é assim que eu falo, porque eu tô no Brasil. Que era um jovem rapaz de 18 anos e começou a se questionar sobre o porquê que nós temos liberdade e a gente não assume essa liberdade, a gente ainda fica se submetendo aos mandos de quem vem de cima, como se a gente não tivesse a capacidade de pensar diferente. Por que as pessoas não se rebelam? Ele pensava sobre tudo isso no século XVI, ele pensava sobre isso, e aí ele traz num livro, que eu me esqueci o nome dele agora, mas eu vou botar aqui na descrição pra gente trocar ideias depois melhor sobre esse livro, que a gente pode voltar nesse assunto. Ele questionando sobre isso, ele chega à conclusão de que a gente não se liberta por dois motivos. Quando você tenta domar um cavalo, eu não sei porque eu nunca tive um cavalo, mas se você sabe, me conte. Quando você tenta domar um cavalo que já é livre, ele vai resistir, não vai ser tão fácil. Mas o potrinho que nasceu ali dentro do cativeiro e já sabe que esse vai ser o único futuro dele, ele já meio que nasceu conformado, ele já sabe que vai ser assim. Então ele não resiste mais, porque já tem um monte de gente, né? Um monte de outros cavalos que já passaram por ali fazendo a mesma coisa. A gente tá no mesmo lugar desses cavalos. Ou a gente não sabe
não tem a consciência de que nós somos escravos, nós continuamos escravizados, porque a gente ainda continua seguindo alguns senhores que nos ditam algumas regras e a gente acredita que essas regras têm que ser cumpridas desse jeito, ou a gente vive em escravidão porque a gente gosta. E aí é que tá a coisa mais louca, né? Porque como assim, você gosta de ser escravo? Ninguém gosta de ser escravo. Só que olha como esse cara pensou no século XVI, minha gente. Ele dizia que a gente deve gostar porque o fato de você não ter a total liberdade sobre a sua vida, não ser livre para fazer as suas próprias escolhas, não te livra da responsabilidade de escolher. A gente vai poder falar sobre isso num outro vídeo também, porque isso é pano pra manga. Ou então, ele diz que pode ser também que as pessoas não queiram se mover, então é mais fácil, ela já tá acomodada ali, por que eu vou ficar tentando fazer alguma diferença nessa vida? Deixa quem tá mandando mandar e eu vou seguindo por aqui, umas coisas assim. Ou então, o que é mais contraditório, e aí a gente volta na ideia do pequeno poder, é uma grande desculpa, né? Se manter nesse cativeiro é uma grande desculpa para que a gente consiga reproduzir essa tirania. Então, manter um tirano tratando a gente como escravos, sem que a gente se rebele, né, contra isso, é uma forma de a gente também poder agir com tirania contra outras pessoas que a gente considera que possam estar abaixo de nós. Ou seja, o poder atrai. Então, se aquela pessoa que está sendo tirana pode ser tirana comigo, porque ela tem poder sobre mim, eu também vou poder fazer, porque eu vou ter a desculpa de que tem alguém fazendo isso. Então, ai, que complexo, né? A gente vai poder falar sobre tudo isso depois. Mas o que eu quero trazer aqui, resgatar nesse papo, é que eu me atrevo a acrescentar que eu não sei, eu desconfio de que as pessoas não gostem de ser escravas, né? Não gostem de não ter liberdade sobre as suas próprias escolhas. Mas nós somos uma sociedade educada no medo. E aí, quando a gente pensa que a gente cresce a partir do medo, que a gente é constituído enquanto sociedade, enquanto comunidade, a partir do medo, o medo de sair na rua porque você pode sofrer uma violência, o medo de perder o emprego, o medo de não ser aceito pela sociedade, são muitos medos que a gente vai sentindo. Inclusive, a gente vai fazer uma live sobre medos no domingo agora. É bacana a gente falar sobre isso. Mas é tanto medo que a gente vai alimentando, e medos reais, mas também muitos medos imaginários, que a gente cresce ou a gente é formado, nossa formação pessoal é muito baseada na insegurança. E eu acho que essa pandemia traz muito essa realidade pra gente. Quando a gente se vê na insegurança de não saber o futuro, na insegurança de não saber em quem se apoiar, a não ser nós mesmos. Isso está deixando muita gente doida. E quando você tem a insegurança de não saber o que fazer, quando você tem a liberdade de fazer, o que é que você costuma fazer? Oprimir quem não se sente desse mesmo jeito. Ué, como assim? Eu tenho a liberdade de fazer, eu não sei o que fazer com essa liberdade, eu não sei lidar com essa liberdade, mas eu olho pro vizinho e o vizinho tá super surfando nessa onda. O vizinho sabe completamente o que fazer, porque talvez esse vizinho já tenha ressignificado a liberdade na cabeça dele, ou dela, né? Ou, enfim, tô falando de uma pessoa. Essa pessoa já ressignificou a ideia de liberdade. Ela pode estar preso dentro de uma noz. O canal fala sobre isso, tem um filósofo que falou isso, tá, gente? Quem souber o nome desse filósofo, que agora não me vem à cabeça, mas eu achei interessante esse pensamento. Até se a gente estiver preso dentro de uma noz, a gente pode ser livre, porque a nossa mente está liberta.
Então, a partir do momento em que eu sei que eu sou uma pessoa livre, ainda que eu esteja dentro do cativeiro, eu posso continuar me comportando com liberdade. E essas pessoas que não aprenderam a fazer isso, que ainda continuam dentro das caixinhas, elas vão fazer de tudo para te mostrar que você não pode ser livre. E é aí que é gerado a síndrome do pequeno poder. E a gente entra nessa cadeia, nesse círculo vicioso de eu tenho poder, ou então porque alguém está me tratando mal e com tirania, eu vou te tratar mal e com tirania, porque eu sou escravo, eu ainda não aprendi a lidar com essa liberdade, porque eu tenho medo dessa liberdade, eu não sei o que fazer com ela, e essa minha insegurança gera o quê? A síndrome do pequeno poder. E como que a gente resolve isso? Como é que começa a se questionar, calma aí, por que eu tô fazendo isso? Óbvio que existem sim os ordenamentos que a gente tem que fazer para manter uma sociedade do tamanho da nossa funcionando, engrenando. Só que por que eu tenho que fazer tanto? Por que eu tô produzindo tanto? Por que eu não posso parar? Por que eu não posso parar? Por quê? Por quê? Lembra dos porquês? Se questione, por favor, gente. É o momento de se questionar. É o momento de se questionar por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô me comportando assim? Por que eu permaneço fazendo algo que não faz sentido pra mim? Se você tá fazendo algo na sua vida hoje que não faz o menor sentido, com que você não se identifica, que não te faz feliz, para agora de fazer isso. Tudo bem, nem sempre dá pra gente parar agora, né? É o meu caso, por exemplo, nesse momento, em alguns sentidos. Mas a gente tem que pelo menos questionar isso. Porque o momento que eu questiono, eu começo a mudar a história. Eu começo a fazer diferente. Eu começo a criar uma nova realidade para minha vida. Vocês conseguem entender? Esse é o motivo pelo qual eu estou vindo falar com vocês toda semana. E eu quero muito que a gente comece a repensar a nossa existência. Se eu não puder fazer isso além de mim, se eu puder convencer uma pessoa que esteja me assistindo a começar a repensar a sua existência também, eu já fico muito mais feliz, porque isso é um indicativo de que a gente não vai precisar viver assim pro resto das nossas existências todas. A gente vai poder começar a criar algo diferente a partir de agora. Beijo! Para lembrar, não esquece de clicar aqui embaixo, se inscrever nesse canal, compartilhar esse vídeo se você gostou dele, curtir e, enfim, divulgar aí para geral, né, para que a gente consiga alcançar mais e mais pessoas e fazer mais e mais pessoas se questionarem sobre as suas existências. Até a próxima!